Olá, queridos irmãos, amigos do altar de oração, do Projeto Altares. Que a graça do Senhor seja com o teu coração, com a tua vida, nesse dia abençoado que o Senhor nos dá. No mês passado, estivemos falando sobre o princípio da submissão, que é um princípio que é fundamental no nosso viver cristão. Este mês de maio, nós queremos falar e refletir com os irmãos sobre o princípio da obediência. Sabe, querido, no livro de Hebreus, capítulo 13, fala que obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Sabe, o princípio da obediência é um dos princípios mais proeminentes, mais importantes no conjunto desses fundamentos cristãos, porque tudo mais depende da nossa postura de obediência, obediência à palavra, obediência aos pais, obediência à autoridade que está sobre nós. Agora, quando falamos de obedecer, não é a pessoa humana, física, que estamos nos referindo, e a Bíblia também, mas é ao manto de autoridade, é a autoridade que está sobre aquela pessoa, que é a unção, sabendo que a autoridade é algo que vem de Deus. Então, obedecer não depende do status quo da pessoa, mas do manto que está sobre ela, como os pais, como os pastores no caso. Sabe, querido, obedecer é algo que depende muito do caráter de cada pessoa, depende da nossa formação, porque é uma escolha, é uma decisão que nós tomamos. Obedecemos ou não obedecemos, não depende do tipo de pessoas que está diante de nós. Sabe, a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Algumas pessoas não entendem muito bem isso, porque também, para quem não tem um viver religioso, cristão, conhecimento teológico, também fica um pouco confuso. Obedecer é melhor do que sacrificar. O que quer dizer isso? É porque dentro do set judeu, né, do convívio judaico, eles biblicamente, o judeu, quando se cometia algum erro, algum pecado, então esse pecado nós não tínhamos condição de cobri-lo, de apagá-lo, de acabar com ele ou de conseguir o perdão pelos nossos próprios esforços. Então os judeus faziam um sacrifício no altar. O sacrifício era com um animal, ou uma rolinha, ou uma pomba, ou um cabrito, ou um cordeiro, ou um boi, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando se pecava, quando se errava, apresentava-se ao sacerdote um animal e de acordo com a característica do animal, o seu sangue sendo derramado é como se o seu animal morresse no seu lugar, cobria o seu pecado. Então, isso era o sacrifício. O sacrifício que se refere é o sacrifício de um animal que se apresentava ao sacerdote no altar para que, através do seu sangue, da sua morte, o seu pecado fosse perdoado. Então, quando diz obedecer é melhor do que sacrificar, porque se você desobedece, você peca, aí teria que fazer sacrifício. Mas se você obedecer, você não peca, então não tem que fazer sacrifício. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Olha a importância desse quesito, desse fundamento, desse princípio bíblico da obediência. E aqui no texto que nós lemos, obedecei aos vossos pastores. É um exemplo, porque eles velam por vossas almas. E ele vai ter que dar conta de você diante de Deus. Então, obedeça aos vossos pastores. Esse é um princípio. A obediência é um dos princípios cristãos de maior importância. É um deles. É por causa da obediência que a igreja está até hoje aqui na terra. Porque se não fosse a obediência, a igreja já tinha acabado. Eu quero orar por você nesta hora, para que a unção de Deus venha sobre você e o princípio da obediência seja uma marca, um guia vitorioso na tua vida cristã. Fecha os teus olhos, é hora de oração. Fortalecido nele estou. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos gratos a Ti nesta hora,
porque a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, tem nos orientado, tem nos guiado, tem falado ao nosso coração, e desta feita acerca do princípio da obediência. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração tão humilde, de tal maneira que possamos ser obedientes diante das ordenanças que estão sobre nós, em nome de Jesus. Amém.